Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de Sociologia, né? Primeiro ano, conteúdo que vai cair na prova da segunda unidade. Galera do primeiro ano, vamos dar continuidade aos conteúdos de Sociologia do tema trabalho. E dessa vez vamos entender o trabalho e a produção na sociedade capitalista, na sociedade que nós vivemos, né? E basicamente esse conteúdo vamos trabalhar com dois teóricos extremamente importantes da sociologia, né, extremamente importantes para a sociologia, que é Karl Marx e Emile Durkheim. Beleza? E uma das marcas das sociedades modernas e do capitalismo foi a crescente divisão do trabalho e as diversas contradições nas relações de trabalho. E é nesse sentido que esses intelectuais estudaram, né, tentaram compreender essa divisão social do trabalho, essas relações de trabalho, os conflitos, os mecanismos. É nesse sentido que vamos entender isso. Primeiro vamos com Karl Marx, né? Karl Marx é a divisão social do trabalho. Para Marx, como já estudamos em outro momento, todas as sociedades complexas, todas elas tiveram divisão do trabalho. Toda e qualquer sociedade da qual minimamente se desenvolveu para a subsistência tem divisão do trabalho. E as mais complexas, além da divisão do trabalho, se constituem classes sociais, estados e por aí vai. E como é que se dá isso? E por que se dá isso? Porque conforme o ser humano ele vai buscar atender às suas necessidades, estabelece relações de trabalho e, consequentemente, diversas delas, assim dividindo as atividades. Por exemplo, nas sociedades tribais, como já discutimos no conteúdo anterior, nas sociedades tribais existia, não existe, né? A divisão do trabalho no campo da coleta e caça, agricultura, cuidar das crianças e por aí vai. E essas funções, cuidar dos animais, das plantas, e essas funções de trabalho muitas vezes está atrelado a gênero e idade. Né? Mas em algumas outras sociedades, né, ultrapassou esse viés, as sociedades ficaram maiores, mais complexas, os conflitos, os conflitos se tornaram mais latentes nessas sociedades por conta da forma de como o ser humano estava lidando com a natureza, da forma de como o ser humano estava produzindo diversos artigos oriundos da natureza, fruto das necessidades humanas. E principalmente quando o homem, as sociedades humanas, elas começam a se tornar sedentárias, ao invés de nômades, e aí vai surgir uma nova divisão do trabalho, porque vai surgir a nova divisão do trabalho da seguinte maneira: entre aqueles que produziam diretamente e aqueles que cuidavam e administravam do excedente. Então, com o surgimento do Estado, vai existir a divisão entre o trabalhador direto e indireto e entre o que produzia e o que cuidava do excedente. O que cuidava do excedente se tornou o dono, né? E esse inicia o processo de contradição, quando um grupo de pessoas trabalha para outros que não trabalham. Essa é a origem, né, do processo da exploração do trabalho. E vai lembrar que isso se dá a partir, né, da legitimidade, a partir da forma da origem da propriedade privada, em que essa origem da propriedade privada ela vai lembrar que não é a origem da propriedade privada no sentido da sociedade moderna. Estou me referindo ao período antigo, em que, quando ela se estabelece em conjunto com o Estado vai legitimar esse processo de dominação através da propriedade privada, aonde uns vão trabalhar para outros se beneficiarem do trabalho de outros. Com o desenvolvimento da produção e dos núcleos urbanos, estendeu-se ainda a divisão mais ampla entre o trabalho rural, agrícola e urbano, comercial, serviços e indústria. Quem vivia nas cidades passou a ser
considerado superior ou melhor porque não trabalhava a terra. As cidades também passaram a ser o lugar de poder político. Com a Revolução Industrial, desenvolveu-se a divisão entre os proprietários dos meios de produção, que são os capitalistas, e os que possuem a força de trabalho. No interior das fábricas, entre os submetidos ao capitalista, entre os que estavam submetidos ao capitalista, passou a haver divisão entre quem administrava, que é o diretor ou gerente, né, que é o chamado também trabalhador intelectual, e quem executava, né, que é basicamente o trabalho braçal, que é o operário. Olhe a dinâmica da divisão do trabalho. De trabalho nas sociedades tribais, trabalho por gênero e idade, divisão do trabalho por gênero e idade. Em uma sociedade onde a produção se aumentou, se ultrapassou, e dadas as necessidades da população, surge a contradição entre surgir aqueles que vão trabalhar para aqueles que não trabalham, que estão sob o controle do Estado e da propriedade privada. E já na sociedade moderna, permanecendo a lógica de quem trabalha, daquele que sobrevive do trabalho e daqueles que vivem do trabalho alheio na sociedade capitalista. Para assegurar o aumento da produtividade, as tarefas foram subdivididas e intensificadas, promovendo-se assim a fragmentação do ser humano no ambiente de trabalho. Por se resumir as tarefas repetitivas, o trabalho tornou-se uma atividade estressante e nociva aos trabalhadores. A divisão do trabalho criou uma oposição entre duas classes sociais: aquelas que eram detetoras dos meios de produção e aquelas que sobreviviam da força de trabalho. As detentoras dos meios de produção são os capitalistas, né, com base nas análises de Karl Marx. E aqueles que sobrevivem da força de trabalho são os operários, são os trabalhadores. Né? Para Marx, portanto, quando se fala em divisão do trabalho na sociedade capitalista, reporta-se as formas de propriedade, a distribuição de renda entre os indivíduos e a formação de classes sociais. Essa é a estrutura da sociedade capitalista e por isso que há uma contradição de classe, há uma contradição entre as classes sociais, entre aquelas que se beneficiam da força do trabalho e outras, que se estrutura da seguinte maneira: pela propriedade, distribuição de renda entre os indivíduos e formação de classes sociais. É a contradição do capitalismo. Os conflitos entre os capitalistas e os trabalhadores apareceram a partir do momento em que estes perceberam que trabalhavam muito e estavam cada dia mais miseráveis. Vários tipos de enfrentamento ocorreram ao longo do desenvolvimento do capitalismo, desde o movimento dos destruidores de máquinas, com o ludismo, no início do século XIX, e as grandes greves que se intensificam no final do século XIX e início do século XX, buscando melhores condições de trabalho, salários, direitos políticos e por aí vai. E vale lembrar que hoje nós temos qualidade de vida, um mínimo de qualidade de vida foi graças a esses operários, esses trabalhadores, no final do século XIX e no século XX, que se levantaram contra as diversas contradições que o capitalismo na época promovia. Vamos para um conceito de Marx para entender essa exploração do trabalho, para entender essa grande contradição dessa relação de classe, que é o conceito de mais-valia. O que é o conceito de mais-valia? É a diferença entre o que o trabalhador produz e o valor do salário que ele recebe. A raiz da contradição é essa. O conceito de mais-valia é entender a diferença entre o que o trabalhador produz e o valor do salário que ele recebe. O que ele recebe enquanto salário não é a realidade, não é o real do que ele trabalha. E isso acontece com todos os trabalhadores. E acontece isso por conta de que existe a mais-valia. Para explicar melhor esse conceito, vamos utilizar o exemplo de um operário contratado para trabalhar em uma indústria. Ao assinar o contrato, ele aceita trabalhar, por exemplo, 8 horas diárias ou 40 horas semanais
em troca de um determinado salário. O capitalista passa a partir daí a ter o direito de utilizar a sua força de trabalho no interior da fábrica. O trabalhador, em algumas horas diárias, produz o referente ao valor do seu salário total. Prestou atenção? Só para você ter ideia, o nível de contradição do que é o nível de contradição do que é essa relação de trabalho. O trabalhador assalariado, que é o regime de trabalho que hoje nós vivemos, né? Que é o trabalho assalariado, não é mais o trabalho escravo, ainda bem. Mas não se difere tanto do trabalho escravo assim não, viu galera? Se botarmos na ponta da caneta, é quase a mesma coisa. Nós, trabalhadores, que somos a maioria da sociedade, trabalhadores assalariados, eles não recebem o real que produz, eles recebem um salário. É uma pequeníssima parte da realidade produtiva. Olhe como é citado aqui. O trabalhador, em algumas horas diárias, produz o referente ao valor de seu salário total. As horas restantes nas quais ele continua produzindo são apropriadas pelo capitalista. Para você ter ideia, pessoal, um operário em uma fábrica, em poucas horas, ele produz o salário dele. Em poucas horas, ele consegue produzir um valor superior, não é nem somente o salário dele, é superior. Imagine ele produzindo durante todo o mês, o quanto ele vai render para o patrão e enquanto ele vai sobreviver do salário. Por que a sociedade ela é tão desigual? Porque uma boa parte da população tem inúmeras dificuldades a acessos básicos, né? Principalmente em países subdesenvolvidos. Está muito atrelado a esse elemento que Marx quer dizer que é a mais-valia. No processo da extração da mais-valia, os capitalistas utilizam de duas estratégias. Aumentam o número de horas trabalhadas mediante a contratação de mais funcionários ou ampliação das jornadas de trabalho, gerando a mais-valia absoluta. E introduzem diversas tecnologias e equipamentos a fim de aumentar a produção com a mesma quantidade de trabalhadores, elevando a produtividade do trabalho, mesmo mantendo o mesmo salário, gerando a chamada mais-valia relativa. Beleza? Vamos para Durkheim. Já deu para entender o que é mais-valia, né? É o grande karma do trabalhador no mundo capitalista, seja qual país for. Ah, professor, mas tem trabalhador em países desenvolvidos que têm uma qualidade de vida melhor. É realmente sim. Mas quando em momentos de crise volta ao patamar semelhante da qualidade de vida dos trabalhadores que vivem em países subdesenvolvidos, como vai ser o caso agora em processo de pandemia. E aí eu faço a seguinte pergunta: por que ocorre isso? Seja em crise ou não. Enfim, vamos lá. Dessa vez agora entender Emile Durkheim sobre trabalho, divisão de trabalho, etc. Emile Durkheim ele tem uma visão bastante... ele não tem uma visão crítica. Marx tem uma visão crítica, ele analisa a sociedade e faz uma análise crítica. Durkheim ele trabalha da seguinte maneira. Ele trabalha de forma muito, muito diferente do que Marx faz. No seu livro, por exemplo, da divisão do trabalho social, que foi escrito no final do século XIX, ele procura demonstrar a crescente especialização do trabalho promovida pela produção industrial moderna e trouxe uma forma superior de solidariedade, não de conflito. Obviamente, quando se trata de divisão do trabalho social, Durkheim também vai se basear em sua análise com os seus conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ele define que são aquelas tarefas que são realizadas para viver, de questões, necessidades fisiológicas, questões de sobrevivência, que é muito comum em qualquer tipo de civilização, até as civilizações menos complexas. E a solidariedade orgânica, ela é fruto da diversidade entre os indivíduos e não da identidade das crenças e ações. E o que une essas atividades é a interdependência das funções sociais, ou seja, a necessidade que uma pessoa tem da outra em virtude da divisão social do trabalho. Então ele dá o exemplo de que o mundo capitalista, o mundo moderno, se pauta as relações de trabalho a partir da solidariedade orgânica, porque existe a interdependência das funções sociais.
Um precisa do outro no seu funcionamento. Quando olhamos isso, de fato tem um sentido, né? Mas com base nessa visão, a sociedade moderna e a integração social seria promovida pela divisão crescente do trabalho. E isso é fácil de observar em nosso cotidiano. Embarca-se em um ônibus com um motorista e cobrador. Compra-se alimentos e roupas produzidos por outros trabalhadores. Também se pode ir ao hospital, ao dentista ou à farmácia quando se tem problema de saúde. E lá outras tantas pessoas que trabalham para resolver essas questões. Enfim, é possível citar uma quantidade enorme de situações que tornam os indivíduos dependentes entre si. Durkheim afirma que a interdependência provocada pela crescente divisão do trabalho cria solidariedade, pois faz a sociedade funcionar e lhe dar coesão. Segundo Durkheim, existe essa solidariedade orgânica muito por conta das necessidades um dos outros, né? Dos limites um dos outros que vão ajudando o outro. Segundo o autor, no final do século XIX, início do século XX, toda a agitação, todas as contradições da relação entre o capital e o trabalho ocorria essas contradições por uma questão moral. Porque não existiam instituições, porque não existiam normas normas e instituições regulamentadoras para amenizar essas contradições. Então ele falava que o problema não era a relação de trabalho, o problema era que não existia nessa sociedade ainda mecanismos, não existiam instituições, não existiam elementos para se educar esses indivíduos a compreender o que é essa relação. Segundo o Durkheim, era isso, e por isso que ocorria às vezes conflito. Por quê? Porque é uma visão positivista, né? É a visão da ordem, né? No sentido de que sempre tem que ter a ordem para tentar estabelecer. Não quer entender com profundidade a contradição, mas simplesmente por causa disso, é porque está faltando algo para regular. E o que é no decorrer do século XX, né, iniciou-se novas formas de interpretar as relações de trabalho e até mesmo de organização do trabalho. Aí surge o Fordismo e o Taylorismo. O Fordismo, né, com base no industrial Henry Ford, que é o fundador da Ford, né. Com ele, em 1914, ele implementou em sua fábrica de automóveis um modelo que seria seguido por muitas outras empresas, que foi estabelecer uma jornada de 8 horas, uma renda mínima, uma renda melhor para o operário, para que ele pudesse consumir, e também uma organização na atividade produtiva da indústria, onde cada um tivesse um papel efetivo, né? Não de forma desordenada, mas sim de forma organizada para a produção fluir. Isso é uma marca do Fordismo. Mas se estendeu mais ainda do ponto de vista organizacional nas fábricas e nas relações de trabalho e na organização de trabalho, a partir de um intelectual estadunidense também chamado Frederick Taylor, que é, né, o que é o Taylorismo, né? E o Taylorismo, com base no seu livro Princípio da Administração Científica, propunha a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho, buscando maior racionalização do processo produtivo. E com as mudanças propostas por Taylor, introduzidas por Henry Ford, em sua fábrica as expressões Fordismo e Taylorismo passaram a ser usadas para identificar o mesmo processo, que é o quê? O aumento de produtividade com o uso mais racional possível das horas trabalhadas, por meio do controle das atividades dos trabalhadores, da divisão e do parcelamento das tarefas, da mecanização de parte das atividades, da introdução da linha de montagem e de um sistema de recompensas e punições conforme os comportamentos dos operários no interior da fábrica. Basicamente, essa era a estrutura
moderna, já do século XX, com as ideias do Ford e do Taylor, que, repito, era fazer com que a atividade produtiva fosse o mais racional possível, com horas trabalhadas, tendo um controle efetivo das atividades dos trabalhadores, divisão e parcelamento das tarefas para ser o mais eficaz possível, mecanização das atividades produtivas, introdução de uma linha de montagem para acelerar o mecanismo de produção e um regime que pudesse punir e recompensar o que os trabalhadores, da forma como os trabalhadores se comportariam em uma fábrica. Vamos lá? Vale lembrar que se predominou essa lógica de organização do século XX, principalmente na primeira metade do século XX, nos países capitalistas, né? Com Ford e Taylor, a divisão do trabalho passou pelo planejamento vindo de cima, não levando em conta os operários. Para corrigi-lo, isso, Elton Mayo, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, buscou medidas que evitassem o conflito e promovessem o equilíbrio e a colaboração no interior das empresas. Com suas ideias de conciliação, desenvolvidas na Escola de Relações Humanas a partir da década de 30, ele procurava revalorizar os grupos de referência dos trabalhadores, principalmente o familiar, evitando assim um desvaziamento dos operários. A visão de Taylor, a visão de Ford e depois da de Elton Mayo revelam a influência das formulações de Durkheim sobre a consciência coletiva. Nada mais, nada menos, o resultado desses três pensadores, desses três sujeitos históricos, para melhor fluir a relação de trabalho, que é uma relação bastante conflituosa, a relação de trabalho. Por que é bastante conflituosa? Porque existe exploração do trabalho, por isso que ela é conflituosa. Eles fizeram de tudo para que amenizasse os conflitos e que fosse mais produtivo para o capitalista, né? E todos esses elementos que contribuíram para essas mudanças, no fundo, tiveram base de Durkheim, né? As empresas caberiam dar continuidade a isso, definindo claramente o lugar e as atividades de cada um, para que não haja dúvida sobre o que cada membro deve fazer. Se há conflitos, diz ele, devem ser minimizados mediante a coesão social, baseada na ideia de consenso, orientada pela existência de uma consciência coletiva que paira acima dos indivíduos da sociedade. Essa é uma análise, né, do Durkheim bastante positivista e que refletiu de forma positiva para os capitalistas. Henry Bradbury tem uma visão mais crítica, né, em o seu livro Trabalho e Capital Monopolista, A Degradação do Trabalho do Século XX. Ele é um sociólogo americano, né, ele vai ter uma... Ele afirma que o Fordismo e o tolerantismo foi somente o coroamento e a síntese das várias ideias que germinaram durante o século XIX na Inglaterra e nos Estados Unidos, cujo objetivo era transferir para as mãos das gerências o controle do processo produtivo para dar mais eficácia na produtividade e gerar mais lucro para o patrão. Esse modelo, galera, tirava do trabalhador o único resquício do domínio sobre o que ele produzia, que era a capacidade de operar uma máquina. Agora, ele tinha de operá-lo de modo como administradores definiu. Esse é a grande... Mais um elemento nas relações da contradição da contradição da relação de trabalho. Né? A crítica de base marxista, a Elton Mayo, destaca que as formas de regulamentação da força de trabalho por ele propostas seriam indiretas pela manipulação do operário por intermédio de especialistas em resolver conflitos. Assim, psicólogos e sociólogos, assistentes sociais e administradores procuravam de várias formas cooptar os trabalhadores para que eles não criassem situações de conflito no interior das empresas. A empresa lhe daria segurança e apoio e, portanto, deveria trabalhar coeso, como se fizesse parte de uma comunidade de interesses. Talvez a expressão lá na minha empresa, que ouvimos de muitos trabalhadores, seja um exemplo do que essa perspectiva atingiu corações e mentes, né, de muitos trabalhadores.
Foi com esse procedimento que o Fordismo e o Taylorismo se desenvolveu e tornou-se a ideia dominante em todos os tipos de empresa, até mesmo nas comerciais e de serviços. E ficou tão forte na sociedade capitalista que suas concepções acabaram chegando às escolas, famílias, clubes, igrejas, instituições estatais. Por fim, foram incorporadas em todas as organizações sociais que buscam, de uma forma ou de outra, o controle e a eficiência das pessoas. O que devemos destacar aqui é que todas essas mudanças, você vê que todas essas mudanças que foram promovidas para, segundo eles, reduzir os conflitos entre as classes, no fundo, o principal objetivo era manter-se a produtiva em alta, manter-se a exploração do trabalho em alta, né? Colocou-se outros elementos, né, da administração, até mesmo assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, mas tudo esses elementos que incorporam nessa atividade produtiva, na relação de trabalho, simplesmente é para que o trabalho não parasse, para que as coisas continuassem a trabalhar. É o que hoje, de forma escancarada, de forma cínica, muitos setores empresariais defendem a volta, né, e acabar com o isolamento social. Porque o principal objetivo não é com a vida do trabalhador, não é com a vida de quem trabalha, mas sim com o lucro. Então vamos lá, galera. Responder a atividade, né? Aí vocês leem o texto direitinho, terminei o capítulo. Responder a atividade. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Né? Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês façam as ideias centrais do Marx sobre divisão social do trabalho. O que é que Marx entende sobre divisão social do trabalho. E o conceito de mais-valia, o que é mais-valia. Simplesmente isso. E, para Durkheim, o que é a divisão social do trabalho e os conceitos de solidariedade, né, mecânica e orgânica para Durkheim. E finalizamos, tá bom? Ah, não, e esse também. Entender o que é Fordismo e Taylorismo e como são interpretadas as novas formas de organização do trabalho. Então é basicamente isso, concluímos o conteúdo de Sociologia e até mais, um grande abraço, tchau, tchau.